Minha antiga capinha de celular já estava muito velha, então eu decidi trocar por uma mais nova e olha só, também decidi criar uma capinha aí, um desenho muito massa do Luffy Gear 5. Olha só como ficou e não se preocupa, né? Eu não vou ter esse privilégio sozinho. É óbvio que eu vou ensinar para você agora a fazer essa capinha de celular aqui e deixar desse mesmo jeito, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gilmar Marcel e agora vamos lá para mais um super tutorial. E claramente vamos ter uma nova capinha. Vamos lá. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Bom, é isso aí, moçada. Olha só, essa era a minha capinha antiga. Veja como ela tá muito amarela, né, cara? Agora sim, comprei uma nova e óbvio, né, que a gente vai estilizar ela, hein? Vamos colocar um desenhão muito bonito do Luffy Gear 5 nela. Então, primeiro que a gente tem que fazer, tem que ser capinha transparente, beleza? Seguinte, ó, aqui eu vou pegar ela e vou desenhar o formato dela completinho no papel, tá? É claro que a parte do celular ela vai estar voltada para baixo, né? Ó, a parte que a gente encaixa no celular vai ser voltada para baixo, tá vendo? Para que fique certinho no ângulo do nosso desenho. Aí vai depender da sua capinha, né? Do seu celular e do tamanho também, tá? Então por isso que eu não vou passar medidas aqui, porque tudo depende do seu celular, beleza? Então é o seguinte, ó. Deixei tudo prontinho, agora que a gente vai começar a desenhar o Luffy. Primeiro, eu vou começar com um círculo aqui no centro, tá? Porque eu quero que a cabeça fique bem nessa parte do centro. Eu vou fazer uma linha em vertical e duas linhas em horizontal. As linhas em horizontal, eu vou fazer elas um pouco curvadas, como vocês podem ver, tá? E óbvio, né? Vamos começar logo detalhando pela parte do olho do Luffy, né? O olho do Luffy é o seguinte, cara. Ele começa com uma espiral na parte da sobrancelha, tá? Nós vamos começar pela sobrancelha. E aí a gente vai fazendo uma medida que vai afinando minimamente até a parte final da sobrancelha, tá? E aí do outro lado eu vou fazer o mesmo aspecto, né? Só que um pouco invertido, claro, tá? Porque aqui vai ficar muito bacana e veja que ele tá bem inclinado, né? Aqui essas demarcações vai servir para a gente fazer a base de cima do olho, porque a base de baixo, ó, como vocês podem ver, eu vou fazer abaixo da demarcação que eu coloquei aqui, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer uma parte, um arco, né? Basicamente um arco, e a parte do olho é simples demais, né? Só duas bolinhas, que é a íris e a pupila, tá? E lembrando que nesse primeiro olho, o Luffy também tem aquela cicatriz, né? Que é com dois cortezinhos, certo? Então aí já tá tudo bem feito pra gente, tá tudo certinho. Do outro lado vamos tentar representar o olho do mesmo jeito, né? Vamos fazer um grande arco na parte de cima, um leve arco na parte de baixo também, e aí depois a gente passa para fazer a íris e a pupila. Assim a gente fica com um desenho bem legal dos olhos, né? Do nosso Lufão, cara. Vamos começar a detalhar também a parte da testa dele. Vou colocar alguns detalhezinhos aqui na testa. E vamos fazer o nariz. Olha só a importância desse círculo, cara. O nariz, ele não passa do círculo, tá? Pelo contrário, ele fica bem por dentro mesmo, certo? Então eu vou desenhar baseando nesse detalhe. E ainda por cima, cara, dentro do círculo, eu vou começar o grande sorriso do Luffy, tá? Que claro, né? O Luffy Gear 5, ele fica com vários sorrisos, então a gente vai ter que representar bem isso aqui. E aí vamos desenhar esse sorrisão dele aqui, cara. Parece uma meia lua, como vocês podem ver, né? Só que, claro, mais no formato de sorriso mesmo. Aí eu vou fazer o recorte no meio desse sorriso e também vou demarcar os dentes dele. Para fazer a demarcação dos dentes é super simples. Você vai começar pelo centro, né? Vai fazer uma demarcação e aí você faz mais alguns ao redor, né? Na lateral. E assim fica mais fácil de fazer toda a base do dente, que fique bem certinho também, tá? Então eu já vou finalizar completo essa parte aqui
do rosto do Luffy, tá? Agora aqui é o seguinte, ó, eu coloquei um tracinho abaixo da boca dele, certo? E vamos finalizar a face do Luffy, né? Que é a parte das bochechas, né? O queixo dele. Então aqui, ó, como o sorrisão tá ocupando basicamente a cara toda do Luffy, né? O rosto todo, a gente vai fazer os detalhes do rosto bem quase encostado ao sorriso, tá? Agora podemos definir o cabelo. O cabelo do Luffy no estágio Gear 5 é o seguinte, ele fica como se fosse nuvem, né? Como se fosse uma fumaça, cara, e todo ondulado, tá? Então eu vou fazer algumas ondulações e vai ser assim. Algumas pontas ficarão bem pontiagudas, tá? Outras pontas eu vou fazer num formato um pouco espiral, certo? E porque é para representar como se fosse realmente uma fumaça, né? Como se ele estivesse naquele estilo de fumaça mesmo, certo? Então eu vou fazer isso sobre toda a base aqui do cabelo, tá? Então eu vou definindo, eu vou colocando algumas mechas nele, né? Algumas vão estar voltadas para baixo, outras voltadas para cima, tudo nesse estilo ondulado para representar a fumaça mesmo, tá? E aí eu vou fazendo até eu ver que chegue em um limite legal aqui no desenho da capinha do celular, certo? Vai ficar tipo umas chamas também no fim das contas, né? Tá, beleza, terminamos o cabelo. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer duas demarcações para as orelhas, que vai ser da ponta do nariz, né, até onde cabe aqui no desenho. Seguinte, essa primeira orelha eu vou desenhar ela por baixo dessa mecha de cabelo. Já essa segunda orelha ela vai estar por cima dessa outra mecha que está descendo, tá? Bom, aqui já tá bacana demais. Vamos fazer o rosto do Luffy, já tá pronto. Vamos fazer a fumacinha agora ao redor para deixar estilizado nossa capinha de celular. Então vou fazer como se fosse uma nuvem mesmo, né? Só que no formato um pouco de arco de um lado e do outro. E cara, eu não tô me preocupando em deixar as duas iguais, idênticas, como vocês podem ver, tá? Eu vou variando porque isso aqui varia, cara. As nuvens, elas têm aqueles formatos que ficam sempre variando, tá? O bom do desenho é isso, velho. Outro detalhe agora que a gente vai adicionar é o seguinte. Aqui no canto eu vou fazer como se eu estivesse começando a cicatriz do Luffy, sabe? Só para deixar um estilo bem bacana na nossa capinha. Então nós vamos desenhar algo que representa um lado, né, da cicatriz do Luffy, que é claro, num formato de um X, certo? Aqui do outro lado agora a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever Gear 5. Essa parte aqui, cara, você pode tentar fazer do jeito que eu estou fazendo, só que você pode fazer as letras também da forma que você quiser. Afinal, você está estilizando o seu próprio celular, né? Então você pode escrever o nome Gear 5 da forma que você quiser. Eu quis escrever com letras parecidas a balões, né? Que fica muito massa, combina muito com o estilo do personagem, da transformação do Luffy, tá? Então eu decidi deixar no estilo balões mesmo, até o número 5 também, certo? Logo em seguida eu vou detalhar um pouco aqui a base da cicatriz, né? Colocar mais alguns detalhezinhos, somente alguns traços, né? Para deixar uma coisa mais legal. E do outro lado aqui eu vou começar agora a fazer alguns raios de haki. Isso mesmo, agora a gente vai trabalhar esses raios de haki. E esses raios eu vou desenhar sobre todo o personagem, tá? Aqui você vai escolher a quantidade de raios que você quer fazer. No meu caso eu não quis fazer muito, eu deixei alguns raiozinhos só para ficar com um desenho bacana, tá? Então no caso eu coloquei somente 5 raios, para mim já estava legal e já estava bem estiloso no desenho. Bom, o desenho está pronto, vamos para a coloração, né? Que nós vamos colorir essa capinha nesse vídeo também, cara. Para fazer a coloração eu vou apagar um pouco o esboço aqui com a limpa-tipos, né? A borrachinha limpa-tipos. E depois vamos começar a fazer a line art, né? Para line art é o seguinte, cara. Nós vamos fazer o contorno de preto apenas pela parte do rosto do Luffy. Onde tem pelos nele e fumaça, digamos assim, nós não vamos fazer traço nenhum de preto, tá? Então veja só, as sobrancelhas, o cabelo e as fumaças do Luffy
não serão contornadas, né? Não terá line art, tá? Mas o resto aqui a gente faz uma line art, inclusive até nos raios, beleza? Então veja só como fica bacana. Eu vou apagar um pouco mais aqui agora todos esses detalhes do cabelo e da fumaça, da sobrancelha, para poder vir com o prata e fazer um contorno sobre o desenho. A line art aqui vai ser de prata, né? Porque vai ficar mais coerente com o personagem, vai ficar mais bonito na coloração final, tá? Então eu vou apenas fazer a line art completinha com esse prata. Para começar a coloração do desenho, eu vou usar o lápis de cor preto e vamos começar por esses raios. Aqui no caso eu vou preencher um pouquinho leve até, né, todos os raios, todos os 5 raios com preto, tá? Então veja só como ficou. Em seguida eu venho com o vermelho, e o vermelho ele tem um papel bem importante aqui no desenho. A gente vai passar por cima desses raios pretos e vamos gerar um borrão ao redor desses raios, tá? Para parecer que eles estão brilhando, né? E aí vai dar um efeito muito bacana, olha só. Eu vou aproveitar o vermelho e fazer um efeito no olho do Luffy também, uma parte de cima de vermelho. Logo em seguida eu venho com laranja, eu vou preencher a parte de baixo do olho do Luffy, né? E veja só como vai ficar massa. Eu vou misturar com esse laranja, e o laranja também vai servir para fazer mais um borrão ao redor de todos esses raios que eu já desenhei, tá? E veja só que eu estou passando apenas ao redor, beleza? Então veja esse aspecto aí. Lembrando que o número 5, né, do nome Gear 5 eu vou pintar de laranja também, tá? Eu venho com amarelo agora, e o nome Gear eu vou pintar de amarelo. Isso aqui você escolhe as cores, certo? Aqui são as cores que eu escolhi para minha fanart. Agora eu venho com o marrom escuro, e é o seguinte, pode ser um marrom normal, tá? Eu decidi usar o marrom escuro aqui. Eu vou fazer um efeito na cicatriz, tá? Um efeito de sombra na cicatriz, e óbvio vou fazer alguns efeitos de sombra pelo rosto do Luffy também, né? Porque ele tem aquele sombreamento, o rosto dele é normal, cara, ele não é branco. Como segunda etapa de sombreamento, eu vou usar um bordô para poder fazer aqui outra sombra no Luffy. Vou passar por cima do marrom, que vai ficar um pouco mais avermelhado, e vou usar esse bordô para fazer uma sombra maior no Luffy também, vai deixar um aspecto bem bacana. Lembrando que a cicatriz eu vou colorir ela completa com o bordô, tá? Então aqui a cicatriz ela já vai ficar finalizada com essa mesma coloração. Agora eu venho com areia, e veja que quando eu passei o bordô eu não forcei, né? E agora o areia ele vai dar uma tonalidade diferente ao bordô, que vai ficar parecendo tipo um sombra do areia mesmo, né? E vai ficar muito bacana, tá? Então vou passar primeiro por cima das sombras para deixar um aspecto bacana, e depois eu passo pela pele dele, né? O areia aqui não é uma cor necessária de você usar, você pode usar o rosa claro tranquilamente, que vai ficar bacana também. Eu que quis usar o areia para deixar a pele dele um pouco mais pálida. Agora com o cinza eu vou fazer o seguinte, eu vou começar sombreando os olhos do Luffy, e depois vou fazer vários efeitos de sombra, tá? Um efeito de sombra aqui na parte da boca, e vários efeitos de sombra na parte do cabelo. Eu vou desenhar praticamente aonde eu vou fazer o sombreamento, e vou fazer um preenchimento leve. Veja que eu estou passando bem de leve, tá? O cinza aqui ele é bem mais forte que isso que eu estou passando. Só que como o cabelo do Luffy é muito branco, é até aceso, né? A gente vai fazer o seguinte, cara, vai passar apenas leve, tá? Para deixar um efeito muito bacana. Lembra que na fumaça também vamos fazer um efeitozinho. Em seguida eu venho com azul normal mesmo, e vou fazer um leve efeito azulado sobre toda essa parte de cinza que eu passei, tá? Vai ficar com um aspecto muito bonito, olha só. Agora eu venho com lápis de cor branco, vou passar por cima, né, para misturar esse azul com o cinza que eu já tinha passado aqui no desenho, certo? Então vou trabalhar apenas nesse sombreamento que eu já tinha feito. Agora vamos fazer a base do fundo. Para mim o Luffy, o Gear 5 já tá legal, então vamos fazer o fundo, né? Para fazer o fundo eu vou começar aqui com um azul turquesa, certo? Que é um azul bem escuro, ó, e eu vou fazer um efeito como se fossem umas manchas, né? Em algumas partes eu vou preenchendo, outras partes eu vou deixando leve, né? E aí vai ficando como se fosse várias manchas ao redor aqui do personagem, tá? E aí eu vou variando até a parte de cima. Segunda etapa é usar aqui um azul que eu chamo de azul céu, tá? Esse azul céu ele pode ser o azul normal também, não tem problema. Eu gostei de usar o azul céu porque ele é um pouquinho mais pastelizado, digamos, é um pouquinho mais macio do que o azul normal, mas você pode usar o azul normal tranquilamente. E aí sobre um lado do desenho aqui e algumas outras partes eu vou passar ele, tá? Deixando também alguns detalhes de borrão. Depois eu venho com a cor chamada fúcsia, que é um rosa bem escurecido, como vocês podem ver. E esse fúcsia ele vai se misturar com esses azuis e ele vai ficar um pouquinho roxinho até, né? Como vocês podem ver também. Algumas partes vão ficar um pouco violeta, outras partes um pouco roxo, e assim vai gerando várias misturas no desenho da capinha, tá? E esse é basicamente o efeito final que eu vou fazer na parte dessa capinha aqui do celular, beleza?
Agora que é só fazer a assinatura, que eu vou usar uma caneta Posca para fazer a assinatura e eu vou aproveitar ela e fazer 2 pontinhos de brilho nos olhos do Luffy, vai dar uma vida maior ao desenho. Agora pronto, cara, nossa capinha tá pronta, tá toda bonitona, então só resta a gente fazer o recorte dela. Se você não tem muita técnica com recorte, peça ajuda a alguém, tá? Para fazer esse recorte, para você não perder o seu desenho, cara. Afinal, você fez todo o desenho e você não quer perder ele, né? Você não quer cortar errado, beleza? Então, olha só, fiz todo o recorte da capinha, agora a gente vê como é que vai ficar no celular, né? Então, já coloco o desenho aqui na capinha do celular, tá vendo? Ó, encaixou certinho. Se não encaixar certo, você faz mais alguns recortes até que ela encaixe de boa. E olha só como ficou o efeito final aqui na capinha do celular. Cara, eu gostei demais. Ficou um efeito sensacional. Então não esquece, cara. Se inscreve no meu curso online, eu tenho um curso de desenho que você pode aprender muito mais comigo. Se você fizer essa capinha aí, me marca no Instagram também, é @GilmarMarcelUp, tá? E eu te aguardo lá na minha família de alunos no meu curso online. Deixa o seu gostei e até um próximo vídeo. Espero que você tenha curtido muito, hein? Valeu!